noite. Terra, bênção divina. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, João 3,16. Não amaldiçoes o mundo que te acolhe. Nele encontras a bênção divina, envolvente e incessante nas bênçãos que te rodeiam. O regaço materno, o refúgio do corpo, o calor do berço, o conforto do lar, o privilégio da oração, o apoio do alfabeto, a luz do conhecimento, a alegria do trabalho, a riqueza da experiência, o amparo das afeições. Do mundo recebes o pão que te alimenta e o fio que te veste. No mundo respiraram os heróis do teu ideal, os santos de tua fé, os apóstolos de tua inspiração e as inteligências que te traçaram roteiro. O Criador não nolo ofertou por exílio ou prisão, mas por escola regenerativa e abrigo santo, qual divino jardim a pleno céu, esmaltado de sol durante o dia e envolvido de estrelas durante a noite. Se algo nele existe que o tisna de lágrimas e empesta de inquietação, é a dor dos nossos erros. Não te faças assim causa do mal no mundo, que, em todas as expressões essenciais, consubstancia o bem maior em si mesmo. Lembra-te de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amigo Jesus, espiritualidade amiga, Paulo, nosso companheiro de estudo, que possamos, com a lição da noite, aprender um pouco mais sobre o Evangelho. Esse Evangelho que serve para nós de roteiro, de guia para a nossa encarnação. Que possamos, mestre, não só aprender, mas como também praticar as palavras, os atos, os pensamentos que aqui aprendemos. Abençoa, abençoando a cada lar aqui representado, envolvendo a todas as tarefas na FEAC, aos nossos lares, aos nossos amores, que todos possam receber as energias positivas desse encontro, desse momento. Agradecemos sempre, Jesus, por tudo que nos tens dado. Que assim seja. Assim seja. Muito bem, gente. Boa noite oficialmente para todos. Estamos aí nesse dia 6 de novembro de 2024, preparando para poder entrar no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios. Depois de a gente navegar com Paulo pelas disciplinas, pelos comportamentos, falamos da mesa. Ô Lu, tá fazendo um barulhinho aí o seu celular. Falamos das carnes sacrificadas, falamos da ceia, do comportamento. Agora, esses capítulos aqui, vamos colocar até o 14, vamos colocar o 15 também, vão ser capítulos muito mais espirituais. E esse capítulo 12, ele tem uma particularidade muito bacana para nós espíritas. Por quê? Porque esse capítulo, para nós, para os espíritas, ele diz muito. Ele faz muito sentido com imortalidade, com os talentos, com a reencarnação. Ele faz muito sentido com aquilo que a doutrina espírita coloca. E há uma grande divergência dos intérpretes, dos comentaristas, com relação a esse capítulo 12, do que seria carisma. É muita divagação disso. E para nós, a gente é como se tivesse certeza do que ele está falando aqui. Serve totalmente para todo mundo. É como se ele estivesse falando, é como se isso aqui fosse literalmente um capítulo espírita. Um capítulo espírita, inclusive até o 14 também, né? Do 12 até o 14. Então, quando a gente vira e fala assim, carismas,
dons do Espírito, isso de alguma maneira faz sentido para a gente. Só o título que a BJ está dando aqui do capítulo 12, você falou, a gente já está acostumado com essas palavras. Então tem sentido. Se eu pegar até uma pessoa com conhecimento razoável de doutrina espírita e falar de dons e estado de carisma, ela vai entender alguns termos desse. E até ela mesma pode até tá explicando. Então é um capítulo que nós vamos nos sentir muito à vontade para poder ler, interpretar e comentar ele. Até porque, conforme a Jane colocou lá no grupo do WhatsApp lá, nós temos 19 mensagens de Emmanuel só do capítulo 12. Então, para vocês verem como o benfeitor Emmanuel, ele trouxe interpretações até mais de uma do mesmo versículo. De como isso cabe para a gente, de como isso é importante para a gente. Tá? Então seria só essa pequena introdução, e agora sim a gente entra no versículo 1 aí do nosso capítulo 12. Então vamos lá. Ó. A propósito dos dons do Espírito, irmãos, não quero que estejais na ignorância. Sabeis que quando éreis gentios, éreis irresistivelmente arrastados para os ídolos mudos. Gente, a propósito dos dons do Espírito, a primeira premissa que a gente tem que ter ao ler esse capítulo é quem é a fonte. Se existe dons do Espírito, e esses dons, ele vai explicar, eles são doados, quem é a fonte? Quem que é a fonte disso tudo aqui? Pergunta para vocês. Deus. Deus. Premissa. Então, Deus é a fonte. Deus é a fonte do amor, é a fonte da bondade. Nós somos suas expressões. Deus é o autor de todos os dons. Ele é a fonte, ele é o doador dos talentos. Isso vai ficar mais claro nesses versículos para frente. Por quê? Porque se Deus é a fonte, ele vai pedir a conta dos dons que ele te emprestou, de que ele doou. Ele é a fonte. O Haroldo fala em cocriação, né? Isso. Nós somos co-criadores. Perfeito. Tá? E tem até algumas frases que eu trouxe do livro do Pensamento e Vida, que eu acho que deve estar até naquele capítulo lá do Haroldo. Eu não peguei para poder relê-lo, mas eu já tinha lido esse capítulo ali que foi colocado também. Então, ele é a fonte, nós somos o reflexo. Tá? Isso está no Pensamento e Vida. Então, Emmanuel fala que nós somos esse reflexo dele. Somos, conforme a Joelma falou, os co-criadores. Ele é a causa primeira, ele é a causa suprema. Tá? Então, isso aqui, para a gente poder começar a interpretar, há que se escrever que, a propósito dos dons dos Espíritos, ao qual Deus é a fonte, pronto. A gente já está fazendo uma colocação aqui. Tá? Porque se ele é a fonte divina, se eu me desconectar dele, o que acontece? Eu seco. Eu padeço. Ele é a fonte. Nós precisamos conectar com ele. Ele é a unidade divina. Ele é a sustentabilidade máxima. Então, eu preciso estar conectado com essas fontes divinas. E uma dessas conexões são os talentos, são os dons, são os carismas, na linguajar de Paulo que está colocando aqui, que vai me fazer que eu tenha uma conexão com essa fonte. Ô Sidney, só para explicar um pouquinho essa questão que você falou do espelho, que nós somos, que nós refletimos, né? O Haroldo tem uma explicação legal aqui, ele fala, somos o espelho porque refletimos a causa primária. Sim. Não somos a bondade, refletimos a bondade emanada do Pai. Não somos a inteligência, refletimos a inteligência compartilhada pelo Pai. Então, é só para explicar essa questão que você falou do espelho, né? Certíssimo. O Emmanuel fala lá no Pensamento e Vida, isso. Se eu não me engano, não sei se você está com o livro aí, eu acho que o capítulo que ele fala isso é o capítulo 15. Se tiver alguma referência aí, de qual capítulo...
página 9. E, se eu não me engano, é o capítulo 15. Você pode me Não, corrigir não, aí. não é o 15, não. Não. É logo no início, é o capítulo 1º, o Espelho da Vida. Tá. Então eu estou fazendo confusão aqui. O nome do capítulo é O Espelho da Vida. Não. Ele fala: a mente é o espelho da vida em toda parte. Eu confundi com o dizer que eu escrevi aqui do lado. Eu tenho um dizer do Emmanuel do capítulo 30, que é muito parecido com esse, que fala assim: o nosso pensamento cria a vida que procuramos, buscai e achareis, através do reflexo de nós mesmos. Então, esse é o capítulo 30. Tá? Então, gente... 30 do pensamento e vida também? Isso. Tá. Vamos com calma, tá? Então, Paulo está colocando aqui os propósitos do dons do Espírito. Sabeis que quando éreis gentios, éreis exatamente arrastado pelos ídolos ídolos mudos. Ou seja, esses ídolos mudos, eles não falam, eles não absorvem, eles não se comunicam. São ídolos de maneira totalmente mudos. Ou seja, eles não são a fonte. São mudos. Eles não conversam. Quem conversa é Deus. Deus que é a fonte. Entendeu a comparação? O ídolo é mudo, ele não conversa. Ele não comunica. Então, a sua comunicação com o ídolo mudo é só de você. Não tem a outra parte. Então, mais ou menos provando que Deus é essa contrapartida, que Deus é esse fluxo incessante, que ora dá, ora tira, coloca. Ele tem esse poder. Então, ele tem esse fluxo, esse caminho de ida, de volta. Ele é a fonte. E quando nós não somos co-criadores e não agimos como sendo os cooperados de Deus, nós estamos nessa posição de mudos. Ficamos ídolos mudos também. Perfeito. Versículo 3. Por isto eu vos declaro que ninguém, falando com o Espírito de Deus, diz: anatema seja Jesus. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser no Espírito Santo. Vamos com calma. Anátema, né? Desculpe, eu li errado aqui. Anátema. Anátema quer dizer coisa posta de lado. Ou maldição, excomunhão. Isso, maldição, excomunhão, reprovação, condenação. Anátema, é isso aí. Maldição, tudo isso aí. Então, a gente, só para colocar aqui para a gente poder dizer. Então, quando ele coloca aqui, que ninguém falando com o Espírito de Deus diz, anátema seja Jesus, ele está como se estivesse falando assim, ninguém pode dizer maldito seja Jesus, condenado seja Jesus. Tá? Então, só para a gente poder interpretar aqui. Quando ele fala que ninguém falando com o Espírito de Deus diz anátema seja Jesus, é você falando com Deus, não pode dizer que Jesus seja amaldiçoado, que maldito seja ele. Não tem essa ligação, né? E ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser o Espírito Santo, né? É o que é a outra parte que ele está colocando aqui. Então, temos a tradução aqui de que você diz Jesus é Senhor. É como você encontrasse essa revelação. Não que uma pessoa fale que Jesus é Senhor e você apenas repetisse. Mas quando você diz assim, ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser no Espírito Santo, significa o quê, gente? Significa que quando você professar Jesus é Senhor, que essa seja uma revelação sua, íntima, pessoal, que você descobriu. Por isso que ele coloca a não ser no Espírito Santo, porque essa é a revelação do Espírito Santo. Por isso que eu coloquei, se você vira e fala assim, Jesus é Senhor, apenas como repetição, vamos dizer assim no linguajar de Paulo, você não descobriu Jesus. Para você falar Jesus é Senhor, você encontrou o caminho. Você encontrou o caminho da santificação, da remissão, da regeneração. E você adotou e colocou Jesus como caminho principal. Aí você fala, Jesus é Senhor.
Ou seja, lhe foi revelado e você aderiu a esse propósito do Cristo. Tá? Pode falar, Verônica. Esse Espírito Santo que ele se refere é da santidade do Cristo? Seria esse sentido ou não? O Espírito Santo aqui, o sentido é de uma espiritualidade, da espiritualidade superior, da revelação superior que lhe foi concedido. Quando ele vira e fala assim, Jesus é Senhor, a não ser no Espírito Santo, ou seja, Sim. é como aquilo ali te foi revelado, você descobriu. Os Espíritos te auxiliaram e você aderiu àquele propósito. Porque esse linguajar Espírito Santo, só para a gente não confundir muito, os nossos irmãos católicos têm um outro. Para nós, o sentido é muito mais amplo. O sentido é de espiritualidade, é de espíritos, é de benfeitores, é aqueles que auxiliam. Emmanuel fala que é a pleiade de Isso. espíritos. A pleiade de espíritos, isso. Mas Paulo aqui estava se referindo a isso. Sim, também? sim, a pleiade Tá. desses espíritos, vamos dizer assim, os anjos, os arcanjos, os benfeitores, entendeu? Tá, João, obrigada. A É sempre Igreja um sentido Católica superior. que veio com a pombinha depois, né? É isso, aí eles colocaram o Espírito Santo como sendo uma pomba. Bem lembrado aí. Então, assim, nós aderimos a esse plano divino e eu reconheço Jesus como Senhor. Tá? Então, é você compreender que esse Espírito Santo é algo que foi oferecido por Deus e eu aqueci isso aí. Eu andei nesse caminho, essa revelação. Tá? É simplesmente, se eu fosse resumir, é simplesmente falar assim, eu creio e eu sei. Eu creio. Tá. Né? Eu lembro da passagem onde nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós somos orientados que não adianta simplesmente falar Senhor, Senhor, que eu entrarei no reino dos céus. Então, eu sei e eu pratico. Exatamente. Não é verdade? E quando você pratica, você passa a ter sapiência daquilo, conhecimento daquilo. Então você sabe. Então aquilo não é mais te tirado. Então é a diferença. Eu creio, eu sei. Eu sei e eu faço. Tá? Versículo 4. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Bom, é o que eu coloquei para vocês lá no início. As falas aqui, nesse primeiro capítulo, nesse capítulo 12, elas vão ser muito... soa aos nossos ouvidos não muita coisa diferente. A gente já está acostumado a ouvir isso aqui. A gente já está... A diversidade de dons, mas o Espírito mesmo. Gente, vamos interpretar isso aqui. A diversidade de dons, todo mundo entendeu. Né? Talentos, maneira de ser feito. O Espírito é o mesmo. Que Espírito que é esse? O Criador. O Criador. A fonte. Tá vendo como que a gente interpreta isso aqui muito fácil? Há diversidade de todos os dons, mas a fonte é única. A fonte Eu é não única. sei, eu acho que eu li, que a gente acaba lendo um monte de coisa e perde. Que Paulo fala isso da diversidade dos dons, porque na população de Corinto eles estavam muito querendo se exibir quem que tinha o maior dom, né? E aí ele põe essa colocação da diversidade para mostrar que não tem um maior ou melhor. Uhum. É isso? Bem, O Elahá falou não isso lembro numa palestra. O Elahá falou isso numa palestra sobre a primeira carta aos Coríntios. Ele falou que lá era muito normal isso. Várias manifestações, vários... mas isso está no Paulo Estevão, gente. É, O Paulo Estevão era uma igreja que tinha voz direta. Tinha profecias. Tinha voz direta na igreja de Corinto. Está no Paulo Estevão. Eu peguei até um trechinho aqui, mais à frente eu vou falar, que o Emmanuel coloca a importância disso aí. Então, assim... só um minutinho. Aí, isso aí que a Joelma falou, por isso lá no versículo 1, ele fala que eu não quero que estejais na ignorância. Porque eles conviviam com esses dons, com esses fenômenos, mas não entendiam muito bem.
Então, na verdade, é como se eles vivessem na ignorância. E aí Paulo vem para tirar essa ignorância deles. Olha só que interessante para a gente poder analisar. Hoje, nós temos os 5 livros de Kardec, nós temos vários subsídios complementares da doutrina espírita, inúmeros. Agora você imagine o fenômeno mediúnico dentro de uma igreja onde não existia nada de conhecimento de mediunidade, tinha conhecimento muito parco de espiritualidade, algumas coisas, mas olha como que acontecia. Existiam comunicações psicofônicas, existia a voz direta, existia o dom das profecias. Paulo vai mencionar esses dons aqui mais para frente. E observem como que acontecia isso e eles deixavam fluir. Como que eles deixavam fluir? E Paulo, ele consegue, nesse capítulo 12 aqui, de alguma maneira, explicar o que estava acontecendo. Nivelar todo o conhecimento ali, de alguma maneira. Os rudimentos de uma explicação sobre a mediunidade. Sobre os dons da mediunidade. Apesar deles não terem tido contato com Jesus, Paulo é que vem mostrar o Jesus mesmo, a realidade de Jesus. Eu acho que o conhecimento que eles tinham era lá do Pentecostes, do fenômeno das línguas de fogo. Então, de repente, eles interpretavam assim, como sendo as línguas de fogo que se manifestavam ali. De acordo com a mentalidade e o nível de sabedoria ou ignorância que eles tinham. Mas deixavam fluir. E acreditavam. E no início da igreja ali, Paulo Estevão aqui, né, o Emmanuel comenta, que isso eram todos os dias, aconteciam essas reuniões. Todos os dias. Era a igreja que mais produzia. Era a igreja que mais produzia esses fenômenos. Nós já temos aí, nesse versículo 4, a primeira mensagem de Emmanuel. Está no Fonte Viva, capítulo 4, chamada Cada Qual. Assim, como são muitas mensagens, algumas dá para a gente poder até fazer uma interpretação e até algumas dá até para a gente poder ler. E algumas a gente faz um resumo. Se vocês quiserem complementar, quem leu, fique totalmente à vontade. O que essa mensagem de Fonte Viva, o que eu captei nela, é que cada um na sua habilidade o que você pode realizar. Né? O Emmanuel coloca aqui, os dons diferem. A inteligência se caracteriza por diversos graus. O merecimento apresenta valores múltiplos. A capacidade é fruto do esforço de cada um. Mas o Espírito Divino que sustenta as criaturas é substancialmente o mesmo. Todos somos suscetíveis de realizar muito na esfera de trabalho que nos encontramos. Ou seja, a multiplicação dos dons. Se ele coloca a esfera de trabalho, realizar muito, é multiplicar os talentos. O que eu anotei nessa mensagem é que nós não temos desculpa para não servir. Todos nós, qualquer que seja a nossa situação, tem condição de servir ao próximo de alguma forma. Sim. Mesmo que seja uma pessoa, às vezes, acamada, sem possibilidade de andar, de sair, ela pode auxiliar através do pensamento, através da prece, através das boas vibrações. Então, todos, sem exceção, podemos servir, porque todos temos dons diferentes. Eu raciocinei nessa linha também e eu vi que a mensagem ela tem um título que resume exatamente o capítulo. Cada qual, quer dizer, então é cada um. No fundo, somos todos, mas cada um pode contribuir e fazer. Ele destaca aqui que aprender é uma tarefa. Então, ora eu, estamos como aprendizes, ora nós estamos como mestres, naquilo que a gente já adquire, daquilo que a gente já sabe, né? E ele destacou que, substancialmente,
o espírito é o mesmo. Quer dizer, o que não muda, o que é permanente, é o que vem de Deus. Mas cada qual se modifica, se apresenta diferente um do outro. Mas todos, nesse raciocínio da Jane, somos aquinoados, abençoados pelo amor divino, pelo Espírito divino. E podemos, então, operar. Muito bem. Entendi assim. As mensagens de Emmanuel são excelentes, gente. Muito boa para explicar e nos dá uma visão do texto paulino aqui. Existe uma outra mensagem, confirme para mim, é do Palavras de Vida Eterna, capítulo 42, no serviço mediúnico. Ele vem falar da mediunidade. Se eu não vou passar nessa só estou aqui para constar, mas não vou passar muito a fundo nessa mensagem, não. Ele vai falar dos diversos tipos de mediunidade. Aqui, olha só, Emmanuel falando de diversos tipos de mediunidade nesse versículo 4, da diversidade de dons. Tá vendo como que flui melhor essa explicação com a doutrina espírita? Qual que é o número da mensagem? 42, Palavras de Vida Eterna. O que eu marquei nessa mensagem foi o parágrafo lá embaixo, quando ele fala: qual disse outrora Paulo, relembremos hoje que a mediunidade é cedida a cada um para o que for útil. Então, nesse conceito que nós temos de que todos somos médiuns, novamente nós dissemos, todos podemos servir. É muito parecido, né, com a outra mensagem passada ali no final, né? Todos temos a capacidade de trabalhar. Na verdade, essas mensagens, elas todas têm, no fundo, essa essência, né? Essa aqui eu destaquei que o Emmanuel ensina para nós a diferença de mediunismo com mediunidade com Jesus, porque ele afirma que é preciso que seja para o bem de todos. Mas o que mais me chamou a atenção é que ele fala que o Espírito do Senhor nos proporcionou isso temporariamente. E nós precisamos de ter cuidado que esse título é precário. Ou seja, vai depender do que for feito a partir de então. Exatamente. Porque você observe que nós somos diferentes uns dos outros. Cada um tem suas habilidades, cada um tem suas histórias reencarnatórias e muitas vezes utilizamos as habilidades que nos foi dada totalmente para o mal, para roubar, para enganar, para matar. Ou seja, a gente tem o dom, a gente tem o talento, a gente está na polaridade errada. A gente equivocou na polaridade. Por isso que vai falar, a gente tem que dignificar essas habilidades. Por isso está colocando isso aí, mano, aí. A gente tem que dignificar esses dons. Por isso que ele fala, a gente pode aprender um com o outro, com os dons e aptidões. É igual a Márcia falou, ora a gente está como aprendiz naquilo ali e ora eu estou como mestre numa habilidade que eu tenho com mais facilidade. E esse que a Márcia chamou atenção, engraçado, eu li e não tinha frisado isso. Temporariamente felicitados. Por quê? É porque o Sidney fez o raciocínio com mais clareza na fala que eu trouxe. Ele fez o alerta da questão de estar com a força do bem ou do mal. Então, quando nós estamos com ela do mal, o que a gente aprende com Kardec? A gente aprende que a mediunidade ela tem um escolho, ela pode ser suspensa. Então, quando eu li isso, eu lembrei, é por isso que Kardec, então, destaca como sendo um procedimento no Livro dos Médiuns, não é? Sim. Apesar de não estar descrito dessa forma. Mas ao contato com as forças do mal, o que a equipe espiritual faz? O que foi feito com o médium Davi, não é verdade? E nada nos pertence. Se é do Espírito de Deus, isso, temporariamente eu tenho ou não. Eu estou no corpo ou fora do corpo, então vai depender do talento que eu vou precisar naquele momento desenvolver. Não, exatamente. Talvez seja. E a gente vira... Olha só quão bonito a gente estudando as conclusões que a gente chega.
Se a gente chega numa conclusão que um determinado talento, tal qual a mediunidade, ele pode ser suspenso ou ele pode ser retirado, não por questão de justiça, mas por questão de misericórdia divina, que é a fonte, para não te complicar mais. Para poder você estar usando esse talento tão adverso, tão com a polaridade invertida, porque chega um momento que aquilo é cerceado. Senão não dá mais para errar, vamos retirar. Por misericórdia divina. Por misericórdia, pelo amor divino. Né? Então, lá na parábola dos talentos, quando chega o Senhor, aí você, meu servo, eu te dei um, o que você fez? Não, eu enterrei. Não, então eu vou te tirar. Eu vou te dar para aquele que está produzindo mais. Até o que você não tem vai ser tirado. E eu vou dar para aquele que está multiplicando. Então, a questão, a fonte é uma só. Se a fonte é uma só, ele vai aplicar a misericórdia divina, ele vai aplicar o amor. Né? O versículo 5, só para a gente completar aqui, ele vem no mesmo sentido do versículo 4, a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Aqui fica mais claro. Aqui fica mais claro que o Senhor, que Deus, é a única fonte de recursos dos dons. É a única fonte de recursos de manifestação dos carismas. Tá? Pô, olha só, o título da BJ, nesse bloco, se chama Diversidade e Unidade dos Carismas. Muito assertivo. Porque há diversidade, mas a unidade que provém é uma só. E aqui no versículo 5 ele coloca, mas o Senhor é o mesmo. Tá? Andando mais um pouquinho. Diversos modos de ação, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Perfeito isso aqui. Perfeito. Ele tem 3 frases explicando a diversidade e a unidade da onde provém. Tá? A gente tem um Emmanuel aí no versículo 6 também. Se chama diversidade. É uma mensagem um pouquinho grande. Mas é uma mensagem muito bacana. A força divina está operando em todas as inteligências e superintendendo todos os trabalhos. Olha a força divina que provém de Deus. Todos os trabalhos, todos os dons. É indispensável, portanto, guardamos muito senso da obra evolutiva que preside os fenômenos do universo. O que é isso que Emmanuel quer colocar? É indispensável que a gente esteja com os valores, com as premissas do universo. O amor, o bem, a caridade, a benevolência, o perdão, o serviço de iluminação. Andar com esses dons, como ele coloca aqui, no senso da obra evolutiva que preside os fenômenos do universo. E chamando a atenção para a gente que isso não foi feito da noite para o dia. Então, ele nos convoca logo embaixo a um trabalho, né, de iluminação da mente, mas que requer esforço, que requer paciência, tempo. Então, ele primeiro chama atenção com essas forças do universo, essa obra da criação dele. E agora coloca o ser humano, nós, na possibilidade de desenvolvermos esses dons, mas também lembrando de fazer isso. Tenha esforço, tenha paciência. Não vai ser de repente. Né? Aprender a valorizar a oportunidade do serviço de cada dia, sem inquietudes, sem aflições. Muito profundo aqui. E ele inicia, a primeira frase é a questão do o que seria a nossa vida sem a espiritualidade, sem esse sentido espiritual. Então, o que seria de mim sem essa certeza da existência de Deus? Qual seria o sentido que a minha vida teria? Né? Então, ele fala que a importância disso, da luz espiritual no caminho. Uhum. A vida seria uma experiência humana a complicada acervo de acontecimentos sem sentido. Aquele que não crê, aquele que não tem a certeza, ele não tem objetivo, ele vive um dia atrás do outro, em busca do nada, de viver apenas os prazeres, não é? Então, assim, essa primeira frase aí também me chamou a atenção. Vive pelos instintos.
Eu lembro aqui o que a gente já estava estudando, que o Paulo faz uma declaração à igreja, aos membros da igreja. Nesse aspecto que você traz, Jane, ele está realmente retirando da ignorância. Ele está colocando a luz espiritual ali. Emmanuel está nos ajudando a entender como que é retirar da ignorância, buscando então a luz espiritual. Porque o Paulo fala, eu vos declaro, quer dizer, é uma declaração que ele traz. Vem do alto e todos nós, cada qual com o seu talento, né? Certíssimo, gente. Muito bom, excelente. 3 versículos, 3 frases, Paulo falou da diversidade da fonte. Agora, no versículo 7, o que ele vai falar? Da utilidade, do uso. Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. Então, Paulo é bem claro quanto ao uso do dom. Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade. Reparem, ele não falou para a sua utilidade, para a sua própria utilidade. Não falou para a utilidade da sua comunidade, não falou para a utilidade da sua religião, da sua tribo. Ele falou para todos. Para todos. Todos. Então, é uma ferramenta divina que deve ser colocado em uso para todos. E não para o nosso egoísmo. E não para o nosso próprio proveito. Que hoje a gente é capaz de identificar isso aí. Então, para Paulo, era chegado o momento de dar utilidade para aquele dom. De dar utilidade para aquilo ali. Então, para Paulo, falou assim, olha, o dom de manifestar o Espírito é para a utilidade de todos. Então, o mal, o que é o mal? O mal é o bem só para você. Eu vou utilizar aquilo ali só para mim. E o bem? O bem é quando é para todos. Está definido aqui. Está intrinsecamente definido aqui dentro. O que é o mal? O mal é quando eu faço um bem só para mim. um bem egoísta. E o mal é para todo mundo. O bem é para todo mundo. É quando eu utilizo o dom para todo mundo. E aí, assim, essa ferramenta que nos é dada, a maioria de nós, pelo menos, a gente sabe que fez o planejamento reencarnatório, né? Recebemos essas ferramentas que são necessárias para a gente desenvolver cada um o seu dom, mas, assim, a opção de fazer ou não é nossa. Então, o aproveitamento disso é nosso. Nós decidimos se vamos aproveitar ou não. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Perfeito, Jane. Você tocou num item importante que vale a pena a gente registrar aqui. Os dons, os carismas, vêm da fonte. Se existe alguma coisa que é sua, se chama livre-arbítrio. Se existe alguma coisa que te pertence e que você vai fazer uso, se chama livre-arbítrio. Para decidir sobre esses dons. Para decidir sobre esses carismas. Para decidir qual caminho que você vai colocar. Por isso que lá em cima, quando ele falou, quando a gente comentou sobre Jesus e Senhor, quando você adere, você fez uso do seu livre-arbítrio. Aderiu o caminho. Então, se é uma coisa que está intrínseca no espírito, é nossa, é o nosso livre-arbítrio. Mas aí você fala assim, mas você acabou de falar, os espíritos, vamos colocar assim, pode cercear, pode retirar a sua mediunidade, pode. Ele está cerceando o seu livre-arbítrio, está limitando o seu livre-arbítrio. Ele não está tirando o seu livre-arbítrio, ele está cerceando. Ele está te colocando numa condição, tipo, você hoje está dentro de uma casa, eu vou te colocar numa condição dentro de um quarto. Você pode ter livre-arbítrio ali dentro daquele quartinho. É o que a gente fala às vezes com os espíritos, o seu livre-arbítrio é relativo. Né? Ele pode ser diminuído. Até ficar pequenininho, sendo que você não consiga. São encarnações expiatórias em corpos que estão bem limitados. Ou seja, o livre-arbítrio dele foi cerceado até ficar bem pequenininho. Misericórdia divina, junto com a justiça. E aí, tem uma mensagem de Emmanuel, do Ceifa de Luz, capítulo 40, se chama Encargos,
É esse mensagem? Não. Não. É essa Lá mensagem no mesmo? segue-me, proveito de todos, chama encargos, É esse mesmo, né? Tem tanta mensagem, a gente vai É porque confundir. essa mensagem no livro Segue-me chama o proveito de todos. Então, o que Emmanuel vai colocar aqui? Ele vem colocar o versículo 7. Ninguém está órfão de oportunidade. A cada dia podemos oferecer algo de nós mesmos, algo de melhor para nós mesmos. É o que ele está colocando aqui. Olha o trecho que Emmanuel coloca. Todos possuímos o talento da capacidade para investir na edificação do bem. Todos. Todos, sem exceção. Sem exceção. Essa Ou frase é seja, ótima. Ninguém está órfão de oportunidade. Desculpa, Marília. vai. não, que isso, Jane? Pode falar. Eu fico pensando assim, que cada um tem o seu dom particular, né? Cada um, porque se todos tivessem o mesmo dom, não haveria essa diversidade. Eu acho que o grande desafio é como que a gente vai usar esses dons com amor, Sim. não é isso? Na Livre-arbítrio, tarefa o que a de gente está servir, falando. Isso. na tarefa de serviço para o todo, Isso. né? De uns Isso. para os outros, Esse é o desafio. né? Esse é o desafio. Eu falo assim, o bem, o mal é o bem para você, unicamente para você. Ou seja, você descobriu uma forma de burlar alguma coisa e enganar as pessoas. Você está fazendo bem para você. É. Você está burlando, você está enganando. E é tão interessante isso, até a Jane também colocou essa parte do Emmanuel, né? Repete para mim, Jane, eu perdi aqui, que todos possuem da capacidade para investir na edificação do bem, aí você falou que... Você puxou uma outra frase de Emmanuel aqui. Eu falei que o aproveitamento é nosso. Ah, isso, do aproveitamento nosso. Né? E aí eu emendo o que a Marília falou. A gente tem que investir isso aí. Investir aonde? Na edificação do bem. É o que o Emmanuel está colocando ali. Esse é o nosso desafio. Você quer ver que interessante a gente puxar uma parábola de Jesus? Puxar a parábola do bom samaritano. Qual que é o talento que tinha um sacerdote? Qual que era o talento dele? Hein? Qual que é? Ele tinha o conhecimento de Deus, das leis divinas. Ele poderia ter consolado, atendido, ouvido. Ele tinha conhecimento, mas não tinha sabedoria. Calma. Aí, Joelma. Aí o que a Marília puxou. Na construção da edificação do bem. Uhum. Entendeu? A mesma coisa, qual que é o talento que tinha o levita? Tão parecido quanto o sacerdote. E qual que é o talento que tinha o samaritano? Não apareceu, ele era um samaritano? Mas, na parábola, a gente viu que o talento dele, um dos dons dele era ajuda. A ação. A ação. O atendimento. Observou que o Emmanuel fala que o nosso desafio é colocar na edificação do bem, e daí parte do nosso livre-arbítrio, conforme nós colocamos aqui, que nos pertence. Nós temos 3 personagens. Nós temos a personagem do levita, do sacerdote, que tinha todo esse conhecimento, tinha o seu talento, mas não edificou o bem. Tinha um personagem do levita, que é a mesma coisa do sacerdote, e a gente tinha do samaritano, que na época era totalmente subjugado pelos judeus, mas que edificou o bem. E que para o reino dos céus, o samaritano que vai chegar lá. E não aqueles que têm o conhecimento e não sabem, utilizam o seu próprio proveito. Colocam os rituais exteriores na frente de uma ajuda, na frente de um amparo, na frente de um acolhimento. É exatamente a última frase da mensagem, né? Ah, sim. O cargo vem à nossa esfera de ação. Por efeito da providência divina, mas a valorização do encargo parte de nós. Parte de nós. Perfeito. Né? É exatamente isso aí que você acabou de falar agora da parábola. Perfeito. Parte de nós. E uma frase também que chama atenção é: observa em torno de ti e ouvirás múltiplos chamamentos à obra do progresso geral.
Você tem durante o seu dia várias oportunidades, vários chamamentos para praticar o bem. Porque às vezes você fala assim, mas eu não tive oportunidade nenhuma. Mas se você for analisar, se você tiver olhos de ver, durante o seu dia você teve sim várias oportunidades. Olha, pega a parábola do samaritano. E Edna, você fez uma coisa aqui, ó. Você está apresentando aí, ó. Pega a parábola do bom samaritano. A oportunidade que os dois primeiros personagens tiveram. Sim. Eles passaram largo. Eles nem ligaram. Pode até ter feito assim, eu tive oportunidade, não tive não. Não tive. Para eles, aquilo ali não era nem era uma pessoa. Nem considerava uma pessoa, ele não pôde identificar quem era. Entendeu? Então, essa última frase aí que a Luciana colocou, o cargo do Emmanuel, né? O cargo vem à nossa esfera de ação por efeito da providência divina, estava lá. Mas o livre-arbítrio de agir e de edificar o bem, o encargo parte de nós. Ô Sidney, é interessante a gente observar a criação. O universo é a diversidade, trabalhando para a unidade. Né? O universo é diversidade. Totalmente, é só olhar os mundos habitados, né? A categoria. Não, e em tudo se observa a natureza. O sol, sim. A lua, as estrelas, a natureza, tudo no universo é diversidade, mas trabalhando para a unidade. Sim, inclusive, o Paulo vai falar isso aqui um pouquinho mais para frente. Exatamente isso. E vai ser interessante que assim, tudo parte de uma unidade, que é Deus. Para a diversidade, que somos nós. Mas todos nós estamos imersos numa unidade. É meio confuso, mas é assim mesmo. Ele vai colocar isso aqui. Muito bom. Se você ler a frase separado sozinho, pode parecer confuso. Sim. Mas no contexto você vê que não é confuso. Ô, Ângelo, eu concordo com a Ângela, porque assim, o que Paulo está querendo é exatamente, diante disso tudo aqui, fortalecer a unidade da igreja. Sim. O que ele está fazendo aqui? Ele vai nivelar todo mundo e depois começa com Deus, que é a fonte, ele nivela todos os dons e depois joga Jesus no meio. Porque todos nós vamos ser um no corpo de Cristo. Exato. Que aí ele vai dar o exemplo da visão, da audição, né? Cara, todo mundo tem, se um quiser ser o outro, aí não tem unidade. Entendeu? Vira bagunça. Justamente por causa dessas desavenças de um querer ser melhor do que o outro. Um seguia Paulo, o outro seguia Pedro, o outro seguia o Apolo, e aí ele vem justamente para mostrar essa unidade. E é interessante a gente observar, e aí a gente chama muito o Paulo Estevão, a história do Paulo Estevão, que a presença física de Paulo, ela contagia o ambiente. É uma outra presença. Você imagina Paulo de Tarso, né? Vai fazer uma palestra, todo mundo pianinho. Paulo vai viajar para outra igreja, vai para Macedônia, aquilo ali devia o pessoal relaxar e começar a fazer alguns comentários, começar a se dividir. Então a presença de Paulo fazia com que todos se unissem. Porque na luz ele era grande e a luz atrai. Então todo mundo se une. Então, por isso que Paulo potencializava um Tito, um Timóteo, um Barnabé, para poder eles serem seus imitadores, eles serem esses expoentes de unificação também. Eles puxarem isso aí. Né? Ele já tinha essa visão de futuro. Existe uma outra mensagem de Emmanuel no Pão Nosso,
162, chamada Manifestações Espirituais. Tá? Tem uma também antes dessa, disponibilidades mediúnicas, que está na bênção de paz. Também do versículo 7. Sim. E essa, só comentando aqui, essa do 162, do Pão Nosso, praticamente Emmanuel coloca enriquecer o homem com a própria iluminação íntima. Como desenvolver esses dons? Uhum. O Emmanuel coloca que o problema não é o problema, no entanto, não se resume a aquisições de exterior. Enriqueça o homem a própria iluminação íntima, intensifique o poder espiritual através do conhecimento e do amor. Olha o cérebro e o coração aqui. Conhecimento e amor. E entrará na posse de tesouros eternos de modo natural. Se lembra quando a gente falou lá no início do ser e do saber e do crer? Aqui, conhecimento e amor. Eu sei. Eu trago esse amor. E aí, o Emmanuel coloca, entrará na posse de tesouros eternos de maneira natural. Natural. A última frase dele, ó, trabalhe cada um com o material que lhe foi confiado, convicto de que o Supremo Senhor não atende no problema de manifestações espirituais conforme o capricho humano, mas sim de acordo com a utilidade geral. Então, não é para satisfazer um ou satisfazer o outro, é para enriquecer o todo. Sim. Enriquecer, iluminar, qual que é a palavrinha do ano da gente da FEAC? Ilumina-te. Está aqui. Aqui, Emmanuel colocando para a gente isso aí. Vou voltar aqui para o texto. Ficou uma para trás, disponibilidade mediúnica. Qual que é? Disponibilidades mediúnicas está no Bênção de Paz, A gente capítulo falou dela, 11. Sô. Falou não? Não, você pulou ela. Sério? É. Uai, achei que eu tinha falado dela. Que ele fala aqui que muitos querem fugir, deixar o arado, Tá. dispensar a ferramenta. Né? Alguns chegam a solicitar o socorro de amigos para se livrarem das possibilidades medianímicas com que foram beneficiados. Então, alguns querem desertar. Se veio com essa possibilidade, se veio com esse dom para ser trabalhado, é a oportunidade de refazer erros, de resgatar, né, erros que cometemos. Então, assim, alguns querem simplesmente não ter esses dons, não exercer, não entendendo que são oportunidades. Muito a ver com os mensageiros, a primeira parte, né? Sim. Aí tem a frase que ele fala aqui, ó, ninguém recebe disponibilidades mediúnicas para escondê-las ou esbanjá-las através da inutilidade ou conveniência. Olha que Paulo coloca. Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. Utilidade. E não é para esbanjar e não é para esconder. Tanto um quanto o outro expoente, eu estou beneficiando só a mim mesmo. É. Tá vendo? Como Emmanuel segue essa linha? Ok? Tá ok, Johnny? Esse aí, Tá bênção ok. de paz? Tá. Do versículo 8 até o versículo 11, o que Paulo vai fazer? Vai falar desses dons. Cadê? A um, o Espírito dá a mensagem de sabedoria. A outro, a palavra de ciência, segundo o mesmo Espírito. A outro, o mesmo Espírito da fé. A outro ainda, o único e o mesmo Espírito concede o dom das curas. A outro, o poder de fazer milagres. A outro, a profecia. A outro, o discernimento dos espíritos. A outro, o dom de falar em línguas. A outro ainda, o dom de as interpretar. Mas é o único e mesmo Espírito
que isso tudo realiza, distribuindo a cada um os seus dons conforme lhe apraz. Eu achei interessante que ele separa o dom da cura do dom de fazer milagres, né? Porque nem todo milagre, que a gente sabe, já estudou essa questão do milagre, mas isso aí é um caso à parte, nem todo milagre é cura. Então, por exemplo, Jesus acalmou a tempestade, não houve cura ali, mas houve um milagre, né? A multiplicação dos pães, milagre, não houve cura. Então, eles separam um do outro aqui. Sim, né? sim. E na verdade ele listou aí, são 9 dons que eram desenvolvidos na igreja de Corinto. 9 dons. E é tão bacana quando Paulo ele nomeia esses dons, porque dá uma ideia de como que essa comunidade cristã trabalhava esses dons. Quais eram os dons da comunidade cristã? Olha, tinha o dom da mensagem de sabedoria, da cura, do milagre, da profecia, de falar em línguas, de interpretar. Olha como que aquilo ali pulava. Olha como que a mediunidade ele pulava ali. Entendeu? Como que era exercida. Então dá uma ideia de como que naqueles tempos lá primitivos, né, como que eles faziam utilização desses dons. Né? Muito bacana isso aqui. Esse discernimento dos espíritos, o que seria? Olha, aí dá margem para muita coisa, né? Você pode... discernimento seria uma intuição, seria um atendimento fraterno. Se o espírito Tem uma bem ou notinha não, aí, se tem uma notinha. é como João fala lá para tomar cuidado com os espíritos, que nem todos são do bem, mais ou menos isso? Isso, saber fazer essa separação, essa diferença, diferenciar um do outro. Isso aí. Também é isso. Emmanuel explica isso numa mensagem para trás que a gente estudou. Ah, tá. Ótimo. Vê na BJ aí, Jane. A Joelma até te falou na letrinha E. Ah, tá. A letrinha E. É. Letra E. Dom de determinar a origem dos fenômenos carismáticos. Ah, isso aí. Vem de Deus, da natureza ou do maligno. Ah, então é isso mesmo. Isso aí, boa. Muito bom. E aí, o interessante é que isso tudo está implícito um conhecimento de você mesmo. É igual na mensagem passada que a Jane colocou aí da bênção de paz sobre a mediunidade. Isso tudo está intrínseco com conhecimento de você mesmo. Conhece-te a ti mesmo e serve sendo que és. E serve servindo ao bem. Assim como quando Estevão ele vê Saulo, o Estevão vê um poder fabuloso dentro daquele ali. Qual que era o dom de Saulo, gente? Qual que era o dom de Saulo? Vamos lá. Conhecimento. Conhecimento. Mais. Oratória. Oi? Oratória. Isso, oratória. Tem mais. Ele tinha dons. Governo, quer dizer, administrava. Era um gestor. Liderança. Liderança. A fé dele era um dom dele. A fé fervorosa dele. Tanto é, ele sabia a Torá, sabia os profetas, as coisas que vocês colocaram, ele tinha conhecimento. Tanto é que ele cita hoje nas cartas dele. Então, quando Estevão vê Saulo, fala assim, por isso que ele falou, quando esse homem estiver com Cristo, ninguém mais segura, não. Ou seja, Paulo começa a utilizar os dons dele para o Cristo. Começa a fazer isso aí. Ele tinha também o discernimento, né, dos espíritos que a gente estava falando aqui, o Goiânia mesmo, né? Ele discernia muito bem isso, era bem intuído pelos espíritos, né? Sim, depois que virou ferramenta do bem. Não, a gente está falando de Paulo, não está falando de Saulo, não. Sim. Ah, tá. Eu achei que você estava falando de Saulo. Tá, não, a gente está falando de Paulo. Sim, ele tinha os sonhos, Abigail falava com ele tanto em sonhos como em vigília, Estevão também. Então, isso aí, eu sou do discernimento dos espíritos.
Gente, 8 horas. Vamos parar aqui. Eu achei no meu planejamento que a gente ia fechar o capítulo 12. Mas com todas as mensagens de Emmanuel, é impossível. Essa é crise de ansiedade. Então a gente fica aqui, ó. O 12, a gente para aqui no 12. E semana que vem é dia 13, né? Aí a gente continua. A semana que vem também estarei em outra cidade. Muito bem. Ok, gente? Vocês pegaram o capítulo direitinho, os dons dos carismas, está dando para acompanhar. Está certinho a velocidade. Você vê que está fazendo bastante sentido, conforme eu falei, com a doutrina espírita. Tá? Eu coloquei lá no início, são esses 3, 4 capítulos posteriores aí, são capítulos bem espirituais, são capítulos aí que a gente também tem que exercitar o nosso conhecimento espírita, trazer livro dos espíritos, trazer o Emmanuel, porque assim, é para proveito nosso mesmo. E o proveito nosso a gente compartilha com o grupo também. Né? Ok, gente? Tranquilo? Vamos encerrar. Então hoje eu faço a prece de encerramento. Mestre amigo Jesus, mais uma vez, agradecidos por tanto conhecimento, por esse espírito denominado Paulo de Tarso, que há quase aproximadamente 2.000 anos atrás também vem falando dos dons, dos carismas, das coisas dos espíritos. E hoje, através de Allan Kardec e da doutrina, temos plenas condições de interpretar, melhorar e atuar. Aqui durante o estudo foram faladas tantas coisas que possamos refletir e colocar em prática. Abençoa, Senhor, a cada lar, a cada casa, a cada rua onde está sendo feito esse estudo, a nossa Juiz de Fora com uma luz toda abençoando todos aqueles que estão passando por provas, por expiações, que estão nos hospitais, que estão nos presídios, que possamos, Senhor, cada vez mais utilizarmos dos nossos dons, dos carismas, em benefício do próximo, em benefício do bem comum que nos é colocado. Obrigado à espiritualidade amiga que nos acompanhou, nos envolveu. Envolva os grupos de estudo da FEAC que irão começar. E envolva, Senhor, o movimento religioso que tantos irmãos e irmãs nossas procuram um acolhimento, procuram um atendimento, procuram um abraço. Que todas essas religiões possam acolher e voltar e ser reflexo de Deus, tendo Jesus como guia. Obrigado por tudo, Senhor, ser conosco hoje e para todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.